Um excelente dia a todos. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Desejando a todos vocês, né? Hoje é 18, né? 18, quarta-feira, 18 de junho de 2025. Já estamos aí, já chegando já. Na realidade, já chegamos, né? A metade do mês. O mês de junho já está acabando. E nós mais uma vez estamos aqui. Bom, pessoal, hoje quero trazer uma reflexão para todos nós com o tema "Às vezes tudo parece difícil", né? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Às vezes tudo parece difícil. Você já se deparou com esse momento que tudo parece difícil para você, que tudo parece impossível, que tudo parece que chegou ao fim, tudo parece que acabou, não tem mais jeito? É mais ou menos assim que às vezes acontece em nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma reflexão com esse tema, né? Para nós, beleza? Para nós refletir, ok? Deixa eu só desligar aqui a internet. Ligar a internet aqui para não ficar me perturbando na hora que eu estiver fazendo aqui a minha reflexão, né? As mensagens chegando. Eu escrevi algumas coisas aqui, na realidade eu escrevi uma frase, certo? Eu escrevi aqui uma mensagem. E na mensagem que eu escrevi, eu coloquei assim: às vezes tudo parece difícil, pesado, impossível, mas é justamente aí quando a vontade de desistir grita mais alto que sua força. É quando a vontade de desistir grita mais alto do que sua força, ou melhor, que a sua força começa a se revelar. Lembre-se, até as maiores árvores enfrentaram ventos fortes antes de firmar raízes profundas. Respire, levante a cabeça e dê mais um passo. O recomeço pode estar a um passo da sua persistência. Não desista. Melhor dia. Essa aqui foi a mensagem que eu escrevi hoje. E diante desta mensagem eu quero deixar uma reflexão para todos nós, para todos vocês, tá bom? Que estão com esse pensamento, certo? Muitas das vezes, quando eu faço as minhas reflexões, eu estou falando para mim mesmo, certo? Muitas das vezes, quando eu estou fazendo a minha reflexão, eu estou falando de mim mesmo, algo que eu estou vivendo no meu dia a dia. Então, às vezes, dá vontade de você desistir de algo que você começou, ou não dá. Digamos, você que começou aí a fazer um curso e de repente você achava que aquele curso era fácil, porque você via as pessoas fazendo, e de repente você começou a fazer aquele curso e no momento da dificuldade, de você não ter um bom desempenho, um bom aprendizado, você deu vontade de desistir, ou não. Você vai fazer um projeto e o seu projeto, aparentemente, ele é impossível de ser alcançado, de ser realizado. E aí você dá uma vontade de desistir, ou não dá. Você tem muitos projetos na sua mente e você quer colocar em prática, mas infelizmente, por falta de oportunidade, por falta de dinheiro, por falta de criatividade, por falta de conhecimento, por falta de algo que você não alcança ou não está ao teu alcance ainda, você desiste ou tem vontade de desistir. Quem nunca pensou em desistir de algo? Vamos falar de algo palpável, literal, algo real, algo que você passa no seu dia a dia. Vamos dizer assim, um homem começa a namorar uma mulher, começa a ter um relacionamento, né? E aí ele começa a projetar ali, em meio àquele relacionamento, namorar, noivar, casar, ter filhos, uma família, uma casa, um patrimônio. Só que de repente vem algumas coisas no meio desta caminhada, como há uma desavença, há um questionamento, algo que não é, vamos dizer assim, concordância, a pessoa concorda com o que você planeja, o que você fala, ou até mesmo o pensamento de uma forma diferente. E aí você já pensa, poxa, aqui não dá certo não, vou desistir disso aqui, não dá certo, vou procurar outra pessoa para me relacionar e também ter um futuro de uma forma diferente.
ou até mesmo você começa um negócio, vamos dizer assim, você monta o seu próprio negócio, uma loja de confecção, sei lá, uma loja de conveniência, uma loja de perfumaria, de uma barbearia, sei lá, uma esteticista, ou sei lá, um escritório de advocacia, ou qualquer outra coisa. E de repente você vai montando o seu negócio e não está aparecendo clientela. A forma que você está levando, você não está conseguindo atrair uma clientela a ponto de aquela clientela possa te dar um retorno, um resultado. E aí você tem vontade de fazer o quê? Desistir ou não. Claro, na nossa mente, o nosso corpo, o nosso intelecto, o nosso psique, o nosso cérebro, ele muitas das vezes passa mensagem como essa. Vontade de desistir e começar um novo negócio porque aparentemente aquele negócio ali não vai dar certo. Então isso é comum nos dias ruins, nos dias maus, os dias lentos, dias de sombra, os dias tenebrosos da nossa vida, a gente pensar mesmo em desistir. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. Porque isso faz parte de nós. Mas o interessante é que quando você já está, como diz o ditado, lá no fundo do poço, já está pelo fio mesmo, de repente bate ali um grito há um grito alto, bate de desistência, mas é exatamente um grito de alerta para você pegar aquela força que você tem ainda e conseguir fazer algo. Eu costumo dizer que é no meio do medo é que você corre, é no meio da fraqueza que você se levanta, é no meio da perseguição que você cresce. Como assim, se você está com medo, como é que você vai correr? Pode ver. Se você tiver, vamos dizer assim, você está caminhando pelo deserto, ou mesmo está caminhando numa zona rural, vamos dizer, numa estrada de terra batida, você vai caminhando. E de repente surge ali um animal que você aparentemente olha e é feroz, tipo um leão, uma onça, sei lá, uma vaca, uma cobra, algo tipo assim. E de repente aquele bicho olhou para você e mirou em você. O que é que você vai fazer? Vai ficar parado ou vai correr? Com certeza vai correr. E aquele medo que faz você correr, aquele medo que você se apavora, aquele medo que você pensa que aquele bicho vai te devorar, vai te comer, vai te matar, vai te destruir, aí é que você ganha força mesmo para correr. E aí quando você olha para trás, você viu que você conseguiu correr quilômetros com medo. Então você viu, puxa vida, eu consegui vencer, eu consegui atravessar, eu consegui ganhar a corrida, eu consegui, entendeu? Então o medo, ele faz você avançar. O medo, ele faz você ir mais além. E então é exatamente nesse momento que das coisas mais difíceis é que você pensa e planeja e luta exatamente para ter uma saída. Isso é natural nosso. E o que você está passando hoje, eu não sei o que você está passando, mas o que você está passando hoje parece o fim, né? Parece impossível, parece que não tem jeito, parece que acabou, parece que aonde você está realmente é o fim mesmo de tudo, mas na realidade não é o fim de tudo, é o começo. Porque você precisava exatamente desse tempo, você precisava de parar, você precisava parar para refletir, para criar novos projetos, para criar novas estratégias, para você planejar novos planos para o futuro. Então, esse momento que você parou, que você está parado, é exatamente o plano que você está agora criando. Ah, cara, eu parei, mas eu estou sofrendo, sabe? Eu perdi. Vamos dizer que você perdeu algo e aí por você perder algo você acabou parando. Beleza, na vida você para ganhar precisa perder. Na vida para você poder avançar, você precisa ganhar fôlego de novo ou força para você poder correr mais um pouco. Então é mais ou menos assim que funciona. Às vezes tudo parece difícil, pesado, impossível, mas é justamente aí, quando a vontade de desistir grita mais alto, que sua força começa a se revelar. Cara, eu vou desistir, não dá mais não. Não dá mais não, sabe? Já lutei demais, essa é a hora de parar, eu vou desistir. Só que, de repente,
a sua força ela vai começar a aparecer exatamente ali no momento da fraqueza. Você vai começar a lutar, você vai começar a ganhar mais força para vencer. Será que isso é verdade? Se você olhar para o seu passado, volta lá um pouquinho no seu passado e você vai refletir sobre tudo isso. Rapaz, eu estava vivendo uma situação meio complicada aí, sabe? Eu achei que realmente não ia, tipo, principalmente quando se trata de doença, né? Eu achei que não ia resistir, eu achei que eu ia morrer, mas de repente eu comecei a lutar, fui o médico, fiz meus esforços e consegui, e hoje eu estou sarado, eu estou curado. Foi exatamente a sua força que você encontrou no momento lá da sua fraqueza, né? Lembre-se, até as maiores árvores enfrentam ventos fortes antes de firmar raízes profundas. As árvores que são maiores, né? Quanto mais ela cresce, maior ela cresce, mais as raízes delas se aprofundam ou criam ali uma base resistente para que ela possa exatamente suportar o vento e a tempestade. Se você for olhar o tronco de uma palmeira, de um coqueiro, que é, no caso, o coqueiro e a palmeira que cresce mais alto, né? Fica mais, elas chegam a um tamanho absurdo. Mas se você for olhar o tronco de um coqueiro, você vai ver uma base muito grande, certo? Muitas raízes mesmo. E aquele tronco mesmo naquela raiz, né? Bem muito mesmo, é como se fosse uma base. Como fosse não, é uma base como você fosse construir um prédio, né? Você faz ali aquela base para ter a sustentação daquele caule ou para ter a sustentação daquela coluna, daquele prédio. Então, quanto mais a árvore ela vai crescendo, mais vem a tempestade, mais vem o vento, ela vai começar a criar raízes, espalhar as raízes para que ela possa se sustentar, ela não possa cair, não possa quebrar, não possa ser arrancada. Então, nós somos do mesmo jeito. Quando a tempestade vem, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, para nós criar novos projetos. É para que a gente possa acordar, sair do acomodismo, lutar mais pelos seus objetivos. Eu estava sentindo, só um exemplo, né? Eu estava sentindo muitas dores na lombar e muitas dores neste ombro, né? Não conseguia levantar o meu braço mais nessa posição que eu estou aqui agora, certo? Quando eu levantava o braço aqui, eu sentia muitas dores nessa partezinha aqui do ombro. E eu comecei a conversar com algumas pessoas e chegaram a me afirmar que isso aqui era o músculo, né, que estava fraco, porque eu faço muito movimento repetitivo o dia todo com a máquina cortando o cabelo e não fortalecia o músculo e o músculo acabou ficando fraco. Então eu precisava fazer algum exercício, né, ir para academia. E eu comecei a ir para academia realmente. Comecei a fazer alguns exercícios de ombro, exercício de peito. Todos os dias, né, comecei a trabalhar e hoje eu não sinto mais dores no ombro. Eu sinto desconforto pelo fato do treino que eu pratico. No caso, vou ali levantar os pesos e tudo, e eu sinto aquele desconforto, mas dos pesos. No outro dia, 2 dias depois, eu sinto dolorido. Mas aquela dor que eu sentia, eu não sinto mais, porque eu fortaleci exatamente o músculo. Então, muitas das vezes, as dores que nós sentimos, ou as dores que você está sentindo agora, é exatamente falta de exercício. Você precisa exercitar, você precisa fortalecer o músculo. Quando eu falo de músculo, eu falo no sentido literal e no sentido figurado, para você entender. Sentido figurado. Talvez você não conseguiu ainda alcançar o seu objetivo, porque você precisa se fortalecer mais nisso. Talvez você não conseguiu ainda chegar aonde você precisa chegar, porque você precisa aprender mais sobre isso. Talvez você não conseguiu ainda ganhar aquilo que você está esperando, pelo fato que você precisa se aperfeiçoar mais nisto. Então, muitas das vezes precisa vir uma dor, precisa as dores aparecer nas nossas vidas, para que nós possamos ter mais resistência, ter mais profundidade. Raízes, enficar as nossas raízes mesmo sobre a terra, certo? A terra, estou falando no campo literário, ou você pode entender no campo figurativo, certo? Você precisa ter mais conhecimento, você precisa ter mais amigos, você precisa ter mais condições financeiras,
você precisa ter mais paciência, mais inteligência, ser mais uma pessoa racional, você precisa ter mais amor consigo mesmo, você precisa ouvir mais, você precisa aprender mais, entendeu? Então, tudo isso são raízes que vão criando nos momentos da dificuldade, quando a tempestade realmente chegar mesmo, o vento forte, você está preparado, você está firme e não vai cair, certo? Então, o que você está passando hoje, o que eu estou passando hoje, eu sei que é exatamente uma preparação para amanhã, para que eu possa ficar firme. Então, quando você estiver desesperado, já a ponto mesmo de fazer algo que você não está ao teu alcance, ou fazer algo que não está exatamente na sua mente, pare, respire e recomece de novo, para que você possa alcançar exatamente o seu objetivo, tá bom? Essa é a base para criar raízes. Respire, levante a cabeça e dê mais um passo. O recomeço pode estar a um passo da sua persistência. Não desista. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que você está passando, mas eu senti vontade de fazer esta reflexão hoje, falar sobre esse tema, né? Não desista, né? Não desista, mesmo que esteja difícil. Ah, Bezerra, você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando, você não sabe do tamanho do sofrimento, do tamanho da angústia, do tamanho da perseguição. Cara, se você passasse o que eu passo, entendeu? Você, com certeza, entenderia o que eu estou... Beleza. Na realidade, tem um ditado popular que meu avô falava, meu pai e outras pessoas falam: a gente só sabe aonde o sapato aperta quando você está calçado nele. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, você só conhece o problema das pessoas quando você também passa pelo mesmo problema. Você só sabe da dor da pessoa quando você sofre a mesma dor. Você só entenderá uma pessoa quando você vai viver a mesma vida dele. O meu pai dizia um ditado que eu guardo ele até hoje. Ele sempre dizia assim, ó, você só sabe, ele dizia assim, ó, eu vou usar o ditado que meu pai usava. Você só sabe quanto é que vale um pai quando você for pai também. Eu achava isso uma besteira, entendeu? Do que ele falava. Mas aí eu acabo me tornando um pai. E aí é exatamente o que você começa a ver agora. A diferença do amor de um pai para uma pessoa que não é. Você começa agora, algo totalmente diferente, entendeu? Então, esse ditado, esse provérbio que eles falavam é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Você só sabe quanto é que vale um pai quando você for pai. Você só sabe quanto é que vale uma mãe quando você for uma mãe. Você só sabe quanto é que vale, entendeu? Alguma coisa quando você passa por aquilo ali também. Então, enquanto você não passa, você tem apenas a teoria. Você não tem exatamente um sentimento, você não tem o amor, você não tem a realidade. Então, precisa que você passe por isso para que você também possa entender essa situação, certo? E hoje eu vejo isso real demais. E muitas das vezes, quando eu vejo filhos dando trabalho pais, filhas dando trabalho a mães, eu desejo que eles também um dia fossem um pai, fossem uma mãe. E para ter aquele mesmo sentimento, para ter aquele sentimento. É claro que nem todo mundo vai ter o mesmo sentimento, certo? Como um pai, como um filho, porque muitas das vezes não está nem aí, não tem responsabilidade. Mas o sentimento de um pai, de uma mãe, é totalmente diferente quando você não é. O sentimento de perca, ele é totalmente diferente quando você não perde. O sentimento de culpa é totalmente diferente quando você não é culpado, entendeu? Então precisa muitas das vezes você passar por aquilo para você entender a outra pessoa. Mas tomara que não seja preciso você passar por algo para você acordar, né? Para poder dizer assim, cara, eu preciso, na realidade, dar um passo à frente, entendeu? Nem tudo que parece ser o fim é o fim, apenas é o começo. Nem tudo que parece que acabou, acabou, mas está exatamente começando. Nem tudo que parece que é impossível,
é possível, é porque você ainda não entendeu como fazer. Então as coisas se tornam possível quando você começa a entender e começa a fazer. Eu tenho muitas das coisas que hoje eu faço que eu achava que era impossível. Tipo, cortar cabelo, para mim era fácil, porque eu já tinha aquele desejo, aquela vontade. Mas outras coisas que eu faço hoje eu achava que poderia ser impossível, tipo cantar. Pegar um microfone e começar a cantar. Para mim, eu achava que era impossível, porque eu achava que eu não tinha voz, porque a minha voz não é grave, não é aguda, é uma voz média, e eu achava que não dava. E hoje eu percebi que dá. Então o que nós precisamos é o quê? Praticar. Precisamos fazer exercício. Precisamos lutar pelos nossos objetivos e sonhar aonde é que você quer chegar. E aí você vai ver, quando você chegar lá, você vai ver que valeu a pena. Se você tivesse desistido, você não teria chegado. Então o segredo não é desistir. O segredo é persistir, continuar, lutar, acreditar, mesmo que falte a fé em você mesmo, ou que falte aquela força. Para um pouco, respira e dá mais um passo. E você vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. Às vezes tudo parece difícil, pesado, impossível, mas é justamente aí quando a vontade de desistir grita mais alto, que sua força começa a se revelar. Lembre-se, até as maiores árvores enfrentaram ventos fortes antes de firmar raízes profundas. Respire, levante a cabeça e dê mais um passo. O recomeço pode estar a um passo da sua persistência. Não desista. Melhor dia. Esta é a mensagem de Chagas Bezerra para você aqui do canal Mundo Sem Divindades. Então é isso aí, meus amigos. É essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Esta reflexão. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você já até falou para você mesmo que não dá mais. Talvez você chegou ao seu limite, mas eu digo para você hoje que não é ainda o seu limite. Ainda existe forças aí, certo? A dor que você está sentindo hoje, talvez você precise apenas de um exercício para poder fortalecer aquele músculo que está doendo. A visão embaçada que você está tendo hoje é porque talvez você não tenha conhecimento ainda da clareza do futuro que te espera. Talvez o impossível que você hoje vê na sua frente seja exatamente porque você ainda não alcançou o objetivo. Por isso que se torna impossível. Mas se você der mais um passo à frente, pode ter certeza que será possível. Então, é isso aí. Um ótimo dia a todos. Deixo para vocês um beijo, um cheiro, um queijo. Um caminhão carregado de caranguejo. Fui, trulilu, bye bye. Como diz a dona Cássia, é isso aí. Um beijo no coração de vocês. E então, eu deixo essa reflexão e até a próxima reflexão aqui no nosso canal Mundo Sem Divindades com seu amigo Chagas Bezerra. Valeu, pessoal. Fui.